Bom dia a todos, aqui é o Pai Leonardo Ogum, do canal Falando de Umbanda. Pessoal, algumas pessoas me procuraram, pediram para explicar um pouco mais sobre as entidades, os orixás na Umbanda. Então, eu vou começar falando de uma entidade que é uma entidade muito antiga da Umbanda, mas também é uma entidade que eu vejo que algumas casas trabalham, outras casas parece que esqueceram deles, que são os boiadeiros. Os boiadeiros são entidades extremamente importantes dentro da Umbanda. Normalmente eles trabalham na linhagem de Xangô, mas eles podem trabalhar em cima de qualquer uma das 7 linhas. No início da Umbanda, eles eram chamados de caboclos boiadeiros. Por isso que até hoje nós temos aquele ponto, eu sou caboclo, mas na aldeia eu sou boiadeiro. Porque isso vem realmente do início da Umbanda. Eles eram caboclos boiadeiros. Como toda entidade da Umbanda era considerado caboclo. Então, nós tínhamos o caboclo marinheiro, o caboclo preto velho, todos eram caboclos. E isso com o tempo foi se perdendo. Algumas casas ainda saúdam. Salve o caboclo boiadeiro. A saudação do boiadeiro é o Xetroá Marrobaxê. Normalmente nós saudamos os boiadeiros, trazemos eles em terra, porque boiadeiros eles quebram os nós dos nossos caminhos. Com o laço deles, eles conseguem fazer as amarras para tirar todas as más intenções, todas as invejas, tudo aquilo que está incomodando. E aqueles nós, aqueles caminhos fechados que nós não sabemos para onde caminhar, o boiadeiro ele consegue quebrar esses nós. Ele faz a abertura do caminho, mas não abrindo o caminho como outras entidades. Eles abrem primeiro quebrando o que está fechando o seu caminho. Então é uma linhagem muito forte, muito poderosa. Eu gosto muito da linhagem de boiadeiro, principalmente nessa época de quaresma, que está pesado. Sempre tem que ter pelo menos uma gira de boiadeiro no meio, que é para fazer a limpeza do ambiente. Isso é muito importante. Normalmente, boiadeiro trabalha com as cores marrom e amarelo. Ah, isso é padrão? Não, não é padrão. Estou dizendo que normalmente eles trabalham com essas cores. Não existe nada que seja padrão na Umbanda. A Umbanda não é uma religião que tem um livrinho falando assim, é isso, se não for, tá errado. Então, cada entidade vai ter a sua forma de trabalho. Mas existem algumas coisas que eles carregam. Normalmente, boiadeiros utilizam como instrumento de trabalho um laço de couro, uma corda, um chicote. Alguns utilizam até mesmo o seu chapéu. Eu já vi boiadeiro usar espora, não concordo. Porque espora é muito perigoso. Se tiver uma criança dentro do terreiro, pode acertar e machucar feio. Mas cada casa é sua casa. Algumas casas, quando tem trabalhos de boiadeiro, se faz fogueira para eles. Infelizmente, a minha casa não tem espaço, eu não tenho como fazer uma fogueira lá dentro da casa. Mas muitas casas fazem fogueiras, churrasco para boiadeiro. E o que eles gostam de comer? Normalmente é uma costela, é uma chuleta, são carnes mais gordurosas. O boiadeiro toma vinho, toma chimarrão, toma mate, são coisas que eram da época deles. Alguns tomam suco de uva. Tem muito boiadeiro que gosta de um arroz carreteiro, um feijão tropeiro, normal. E se for nordestino, aqueles que tocavam mula, eles já não são boiadeiros, eles são tropeiros. Eles vêm na linha de boiadeiro, mas eles são tropeiros. E aí um tropeiro, é muito normal que ele peça muitas vezes uma carne de sol, que ele peça uma abóbora. Acontece, tá, gente? Não pensem que é estranho, não. Tem boiadeiro que já não gosta nem do vinho, nem do mate, nem do suco, mas gosta de um barato. Tudo certo. Vai de entidade para entidade. Mas o que as pessoas têm que colocar em mente? A Umbanda ela é muito rica em conhecimento e entidades.
Se eu tenho uma entidade que ela consegue quebrar laço com o meu boiadeiro, que ele vem com aquele laço girando aqui, ele vai quebrando a demanda e ele vai abrindo os caminhos e vai deixando as pessoas mais leves, por que que eu não passo com um boiadeiro? Sabe? Às vezes você chega numa gira de boiadeiro, é só quem realmente gosta que está ali. Mas se você chega numa gira de esquerda, até quem nunca viu a Umbanda tá lá. E assim, gente, os boiadeiros, os locais de trabalho deles são campina, fazendas, pastos. Muitos boiadeiros vão tocar berrante, outros não. Tem boiadeiro que vai gritar, tem boiadeiro que não grita. Tá? Então, não pense assim, ah, meu boiadeiro não veio gritando que nem um louco. Normal. Nem todos gritam. Ah, tem boiadeiro que dança, tem boiadeiro que não dança. Normal. Como existem, cada um de nós tem a sua identidade, eles também têm a deles. Existem boiadeiras? Existem. Inclusive na nossa casa nós temos uma boiadeira, que é da minha esposa, a mãe de Santa Casa, onde ela trabalha com uma boiadeira. Então, assim, não é nada anormal. E algumas boiadeiras trabalham na linha de Nanã. E algumas delas até carregam o nome de Santana, por causa de Nanã. Então, assim, quando vocês virem uma gira de boiadeiro, procurem se aproximar da entidade, peçam uma limpeza, peçam uma abertura de caminho, uma quebra de nós para boiadeiro. É muito importante. Tem algumas casas que, inclusive, eu cheguei a ver pessoas utilizando gibão de couro, usando calça de couro. Eu acho de verdade não tem necessidade, mas é aquilo que eu falei para vocês, cada casa é uma casa, cada doutrina é uma doutrina. Eu particularmente não vejo necessidade, não gosto. O mês que nós comemoramos boiadeiro, normalmente é em outubro. Então, na nossa casa, sempre em outubro nós temos a festa de boiadeiro. É uma festa feita justamente para poder dar essa bênção na casa, fazer uma abertura de caminho, principalmente o fim de ano chegando. Os boiadeiros, gente, a única coisa que eu sempre digo, não brinque com boiadeiro. Boiadeiro não é de brincar. Ao contrário de um marinheiro que brinca, que dá risada, dificilmente você vai ver um boiadeiro rindo. E como eu falei para vocês, eu tenho visto muitos excessos na Umbanda. Tenho visto alguns vídeos aí que às vezes eu vejo, de verdade, quando eu vejo eu até bloqueio o canal, porque para mim é ridículo aquilo. Outro dia o pai de santo chegou, o boiadeiro dele, foi lá buscar o cavalo para ele montar, porque o boiadeiro não pode andar dentro do terreiro pisando no chão. Ele só fica em cima do cavalo. Gente, desculpa, isso não existe. Quem acredita numa coisa dessa, perdão, pra aí maleme, mas não existe. Isso é passar de ridículo. Isso já virou circo, não é mais um terreiro. O terreiro é um local de respeito. Todas as entidades têm que ser respeitadas. E eu quero tentar fazer agora esses vídeos falando sobre cada uma das entidades, trazendo para vocês. Então, aqueles que quiserem, me coloca aqui embaixo qual a próxima entidade que vocês querem saber, para que eu possa trazer sobre pontos de força, orixá regente, para poder tentar explicar um pouquinho melhor para vocês. E lembrem, gente, vamos ter respeito por eles. Afinal de contas, eu não posso exigir que uma entidade me respeite se eu não respeitá-la primeiro. Isso é o princípio da nossa vida. Respeite essas entidades, elas vão te respeitar. Respeita o próximo, você será respeitado. Se você não respeita, não exija respeito porque vão pisar na sua cabeça. Algumas pessoas uma vez me perguntaram que foram num terreiro, mas o boiadeiro tomava tequeré. Quem não gosta de tequeré ou chimarrão gelado, eu tomo muito. Mas ninguém se tocou de chegar pro boiadeiro e perguntar assim, por que você toma tequeré e não chimarrão?
Se tivesse perguntado, ele teria respondido, teria sanado uma dúvida que fez com que as pessoas achassem que estava sendo banalizada a entidade. Eu cheguei lá e perguntei pra ele. Falei, mas vós não gostam de chimarrão, gostam de tereré? Ah, mas eu sou do Mato Grosso. Matou. O Mato Grossense não toma chimarrão, ele toma tereré. Por causa do calor. Então, gente, não pensem que a entidade ela vai ter só um ponto que ela trabalha. Cada entidade tem a sua forma de trabalho, tem a sua individualidade. Respeita, mas sem exageros. Tá certo? Então, bom dia a todos, que o Xalá abençoe a cada um de vocês. Por favor, curtam o vídeo, compartilhem. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Vamos continuar divulgando nosso trabalho. Bom dia a todos.